Olá, turma! Hoje nós vamos falar da bioquímica da função hepática. Então, primeiramente, bora relembrar um pouquinho sobre a fisiologia da função hepática. O fígado, ele é o maior e mais complexo órgão do trato gastrointestinal. Ele contribui com cerca de 2% do seu peso corporal. Ele pesa em torno de 1,5 kg. Está localizado logo abaixo do diafragma, no quadrante superior direito. Tem elevada perfusão sanguínea, ou seja, tem uma elevada irrigação sanguínea. A artéria hepática, ela fornece o sangue oxigenado para o fígado, enquanto que a veia porta drena o sangue do sistema digestório, como por exemplo do estômago, intestino delgado, grosso, pâncreas e baço, diretamente para o fígado. O fígado, ele possui uma estrutura anatômica única, tá? Então, as células hepáticas, elas estão em contato tanto com a circulação sanguínea, de um lado aqui, representando os capilares da veia porta, quanto de um outro lado com os canalículos biliares, tá? Então, essa célula hepática, ela tem em contato com os capilares da veia porta e também com os canalículos biliares, ok? Essa célula hepática, gente, como vocês podem observar, ela apresenta, diferentes enzimas, tá? Então, cada bolinha dessa com cor diferente representa uma enzima. E a gente pode observar que elas estão distribuídas de forma heterogênea pela essa célula hepática, tá? Como, por exemplo, a primeira, que é a ART-C, é aspartato aminotransferase C, que esse C representa o citoplasma. Tem a ALT, que é a alanina aminotransferase. Tem a ALP, que é a fosfatase alcalina. E tem a gama-glutamil transferase, tá? E essas enzimas, elas são liberadas, de acordo com os padrões de liberação, Diferentes padrões, existem diferentes padrões de liberação para essa enzima, tá? E aí, a partir desse momento, elas vão ser liberadas do fígado para a corrente sanguínea, tá? O fígado, ele apresenta diferentes funções, como metabólicas, excretoras, secretoras, de armazenamento, protetoras, circulatórias e de coagulação sanguínea, tá? Então, bora relembrar algumas funções aqui do fígado. Então, o fígado, ele recebe, ele processa, ele armazena aminoácidos, ele também armazena os glicídios, ácidos graxos, colesterol, vitaminas vindos do aparelho digestivo, liberando metabólitos dos mesmos. Então, também tem a função de sintetizar muitas proteínas, principalmente a albumina, onde 100% da albumina é sintetizado pelo fígado, tá? Também sintetiza as globulinas alfa e beta, os fatores da coagulação, que a gente também já estudou, Os fatores da coagulação, eles são sintetizados no fígado, mas vão ter essa atuação lá na corrente sanguínea. Também sintetiza proteínas transportadoras e é o principal órgão de fazer essa detoxicação, tá? Também tem função de sintetizar ácidos biliares a partir do colesterol. Isso também a gente já estudou quando a gente falou da dislipidemia. Principal local do catabolismo dos hormônios tireoidianos, esteroides e outros. Responsável pela biotransformação de fármacos, isso vocês já estudaram na farmacologia. Atua no metabolismo da amônia e da bilirrubina, tá? Uma vez que a amônia, esse metabolismo da amônia, ele acontece no fígado, e também o metabolismo da bilirrubina também acontece no fígado. Atua no metabolismo dos carboidratos, que também faz o controle da glicemia, tá?
Aí aqui nesse quadradinho está falando que os testes bioquímicos das condições hepáticas baseiam-se na medida de substâncias liberadas devido a um dano celular, como enzimas endógenas ou análise de substâncias metabolizadoras ou produzidas pelo fígado, como por exemplo bilirrubina, albumina e fatores da coagulação. Então, gente, esse daqui na verdade são o quê? São os marcadores de função hepática, tá? Então, qualquer dano no tecido hepático, substâncias que são, por exemplo, produzidas lá, vão estar com problemas, como por exemplo a albumina. A albumina é uma proteína que ela é produzida no fígado. Se o fígado estiver com algum dano, essa albumina ela estará alterada. Assim como o metabolismo da bilirrubina também estará alterado, assim como a produção dos fatores da coagulação também estarão alterados. Então, agora falar um pouquinho para a gente relembrar do metabolismo dos carboidratos. Então, os carboidratos, aqui no metabolismo dos carboidratos, tá? No metabolismo dos carboidratos, a gente tem o armazenamento de grande quantidade de glicogênio, né, que funciona como reserva energética. Faz a conversão da galactose e da frutose em glicose. Então, tudo isso daqui, o tecido hepático ele é responsável por fazer, por armazenar uma grande quantidade de glicogênio, por fazer essa conversão da galactose e da frutose em glicose e também por fazer a gliconeogênese, né? Como vocês podem visualizar aí na imagem, é o processo do qual o lactato, o piruvato, o glicerol e aminoácidos são convertidos em glicose, né? Então, isso daí é fundamental para a manutenção da glicose na corrente sanguínea, tá? No nosso sangue. Outra função do tecido hepático, no que se refere ao metabolismo lipídico, é fazer a oxidação dos ácidos graxos, ou também conhecido como beta-oxidação, ou seja, que é a quebra do lipídio, né? Até ele se tornar uma molécula menor, você vai fazendo a beta-oxidação. Também é responsável por fazer a síntese de uma grande quantidade de colesterol, é responsável pela síntese do VLDL e do HDL e também faz a remoção dos quilomicros remanescentes, tá? O fígado também tem a função de tirar o LDL da corrente sanguínea através dos receptores de LDL. Tudo isso que a gente estudou quando nós vimos o assunto de dislipidemia. Então, são funções, o fígado atuando aqui no metabolismo dos lipídios. Outra função do fígado, ou seja, o tecido hepático, também é no metabolismo proteico, tá? Então, ele faz a desaminação dos aminoácidos, tá? Ele forma ureia a partir da remoção da amônia, né? Até porque a gente não pode eliminar a amônia porque ela é tóxica, então vai na forma de ureia, né? E também o fígado ele é responsável pela produção aqui de 100% da albumina, né? De uma proteína plasmática, tá? A primeira etapa do catabolismo da maioria dos aminoácidos é a remoção do grupo amino, tá? Não sei se vocês lembram isso quando vocês estudaram bioquímica aplicada, mas você deve ter estudado a oxidação dos aminoácidos, tá? Então, por exemplo, a primeira etapa da desaminação dos aminoácidos é a remoção do grupamento amino, tá? E a remoção desse grupamento amino, gente, ele é feito através de duas enzimas, que são importantes aqui no nosso estudo,
que é as aminotransferases e as desaminases. Aí o que vai ocorrer, tá? Como vocês podem observar aqui nessa imagem. Na reação de transaminação, o grupo alfa-amino, tá? Que está aqui em vermelho, é transferido para o carbono alfa do alfa-cetoglutarato. Então, o grupamento amino vai ser transferido para o carbono alfa do alfa-cetoglutarato. Então, quando transferir esse grupamento amino para esse outro composto aqui, aí ele se transforma em glutamato, tá? E esse aqui, que perdeu esse grupamento amino, ele se transforma em alfa-cetoácido. Agora você só tem o esqueleto carbônico, tá? E aí, as enzimas envolvidas nesse processo são as aminotransferases. E a gente tem como, por exemplo, a alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase, tá? Essas enzimas, gente, elas são bastante utilizadas como marcadores de função hepática, tá? Que é o ALT e o AST. Então, assim, aqui é para mostrar, por exemplo, a participação da aspartato aminotransferase no ciclo da ureia, que ocorre lá no tecido hepático, tá? Só mostrando aqui a participação dessa enzima, ou seja, é uma enzima que está dentro da mitocôndria, tá? Então, por exemplo, se tiver um dano a nível mitocondrial, essa aspartato aminotransferase ela vai estar mais evidente na corrente sanguínea. Você consegue dosar de uma forma mais expressiva, tá? Outras funções do tecido hepático local de armazenamento de vitaminas, como a vitamina A, D e B12. Ele remove e excreta fármacos, que a gente já viu, né? Faz a biotransformação. Também remove hormônios e outras substâncias, tá? E nós também vimos, né? Tá só repetido aqui, que ela é responsável pela síntese das proteínas da coagulação, tá? Então, as proteínas da coagulação, aqueles fatores da coagulação, eles são produzidos no fígado, mas tem sua atuação lá na corrente sanguínea. Outra função importante aqui do tecido hepático, né, do tecido hepatobiliar, é com relação ao metabolismo da secreção da bilirrubina, tá? Então, aqui merece um pouquinho mais de atenção sobre esse metabolismo, tá? Então, aquilo que nós vimos, gente, com relação a essas funções, é só para dar uma revisada das funções das quais o sistema hepatobiliar, o sistema hepático, vamos dizer assim, está envolvido. Está envolvido lá no metabolismo dos lipídios, no metabolismo dos carboidratos, no metabolismo das proteínas, tá? Agora a gente vai falar sobre o metabolismo da secreção da bilirrubina, tá? Então, primeiramente, o que seria a bilirrubina? Então, a bilirrubina, gente, depois vocês podem estar pesquisando uma definição melhor, ela é uma substância amarelada encontrada na bile, que permanece no sanguíneo, que permanece, no plasma sanguíneo, até que ela seja eliminada na urina, tá? Então, quanto mais bilirrubina eliminada na urina, mais amarela esta se torna, tá? Então, depois vocês também podem estar fazendo uma outra pesquisa sobre uma definição melhor de bilirrubina. Então, bora falar sobre o metabolismo da secreção da bilirrubina. Então, após 4 meses, as hemácias, gente, elas tendem a envelhecer, né? E são removidas pelos macrófagos. Então, aqui as hemácias, elas vão ser removidas pelos macrófagos, tá?
aí, no caso, esses macrófagos são aqueles macrófagos lá do sistema retículo endotelial, tá? Removidas pelos macrófagos do sistema retículo endotelial, ou seja, do baço, fígado e medula óssea, tá? Então, as hemácias, após 4 meses, elas são removidas pelos macrófagos do sistema retículo endotelial, tá? Então, as hemácias, elas liberam esse M, tá? Esse M, ele vai, através da hemoxidase, ele vai se transformar em biliverdina, e através da biliverdina redutase, ele vai se transformar em bilirrubina não conjugada. Essa bilirrubina não conjugada ela também é conhecida como bilirrubina insolúvel, tá? Bilirrubina ligada à albumina. Então, tem essas várias denominações dessa bilirrubina não conjugada, bilirrubina insolúvel, bilirrubina ligada à albumina, tá? Ou também conhecida como bilirrubina indireta, tá? O M, olha, ele é clivado formando a biliverdina, que por sua vez é reduzida a bilirrubina, tá? A bilirrubina, ela é insolúvel em água, tá, gente? Então, essa bilirrubina aqui, bilirrubina não conjugada, bilirrubina insolúvel, bilirrubina também conhecida como bilirrubina indireta, tá? Então, ela está presente aonde? Ela está presente na nossa corrente sanguínea, tá? Depois, essa bilirrubina não conjugada, ela vai ser transportada até o fígado pela albumina, tá? Uma vez que ela é insolúvel em água. Então, ela vai ligado a essa proteína transportadora que é a albumina, tá? No fígado, o que vai acontecer? A bilirrubina, ela se liga às proteínas, né, que tem aqui no fígado, formando o complexo bilirrubina-proteína, tá? O complexo, tá? Bilirrubina-proteína. O complexo bilirrubina-proteína é levado ao retículo endoplasmático, tá? Ao retículo endoplasmático, onde a enzima UDP-GT, que é a enzima, gente, glucuroniltransferase, tá? Vai catalisar a conjugação da bilirrubina com ácido UDP glicurônico para formar a bilirrubina conjugada ou a bilirrubina, também conhecida como bilirrubina direta, tá? Esse ácido glicurônico, gente, é aquele mesmo ácido glicurônico que a gente faz a conjugação de alguns fármacos durante a biotransformação, tá? E aí, quando ele se conjuga aqui com essa bilirrubina, ele acaba tornando essa bilirrubina solúvel, tá? Antes ela estava insolúvel, ela tinha uma característica apolar. Agora, ela tá com uma característica o quê? Polar, ela tá solúvel. Seguindo, a bilirrubina conjugada, tá? Ela já foi conjugada lá no intestino, tá? Ela vai ser secretada junto com a bile na luz do intestino, tá? Então, depois que ela é conjugada, ela vai ser secretada aqui na luz do intestino, tá? No cólon, a flora bacteriana, que a gente tem umas bactérias que são responsáveis por fazer essa desconjugação, tá? A flora bacteriana se encarrega de fazer a desconjugação, reduzindo a urobilinogênio. O urobilinogênio é oxidado a estercobilina, que é o pigmento responsável pela cor das fezes, tá? Aí ela vai ter essa secreção através das fezes, tá? Então, gente, acho que eu vou voltar para falar de novo aqui do metabolismo da bilirrubina, que é interessante, tá?
Então, o que vai acontecer? Então, após 4 meses, as hemácias elas vão envelhecer e elas vão ser removidas pelos macrófagos, tá? Macrófagos esse presente no sistema retículo endotelial, tá? No retículo endotelial, tá? Então, no baço, fígado e medula óssea. O que vai acontecer? O M que está presente aqui nessas hemácias, ele vai ser clivado, tá? Vai ser clivado pela M-oxidase e vai dar origem à biliverdina. Posteriormente, essa biliverdina vai ter uma ação da biliverdina redutase, de uma outra enzima, e vai formar a bilirrubina. Essa bilirrubina é conhecida como bilirrubina não conjugada, tá? Bilirrubina que está ligada à albumina, bilirrubina insolúvel e também conhecida como bilirrubina indireta, tá? Então, são algumas definições para essa bilirrubina, tá? Então, a bilirrubina não conjugada ou a bilirrubina indireta, ela é produzida, onde ela é produzida? No sistema retículo endotelial, ok? Ela é apolar, é insolúvel em água e é transportada para o fígado via circulatória, tá? Pela corrente circulatória, ligada de maneira firme, mas reversível à albumina, tá? Então, aqui a gente tem a formação da bilirrubina indireta, da bilirrubina não conjugada, ok? Que está presente aqui na corrente sanguínea. Seguindo, a bilirrubina não conjugada é transportada até o fígado pela albumina, ok? No fígado, essa bilirrubina, ela se liga às proteínas formando um complexo, tá? Formando um complexo que é bilirrubina mais proteína, tá? O complexo bilirrubina mais proteína é levado ao retículo endotelial, tá? Onde essa enzima, que é a glucuroniltransferase, vai catalisar a conjugação da bilirrubina com ácido glicurônico, produzindo agora a bilirrubina conjugada, a bilirrubina direta, a bilirrubina solúvel, tá? A bilirrubina conjugada, o que vai acontecer agora com ela? Tá vendo ela aqui é conjugada? Esses pontinhos amarelinhos aqui, como se fosse um colarzinho sendo formado. Essa bilirrubina conjugada, ela vai ser secretada junto com a bile, tá? Na luz do intestino. Então, vai ser lançada aqui no intestino. O que vai acontecer? Lançou essa bilirrubina conjugada, lá no cólon, ou seja, a flora bacteriana se encarrega de fazer essa desconjugação, tá? Reduzindo isso a urobilinogênio. E o urobilinogênio, ele é oxidado a estercobilina, onde a gente tem esse pigmento marrom que a gente observa nas fezes. E aí, depois, ele vai ser excretado nas fezes, tá? Essa bilirrubina, ela acaba sendo transformada e excretada aqui pelo intestino. Tá, gente? Então, esse é o metabolismo da secreção da bilirrubina. Tá. Agora vamos teste de função. Os testes de função hepática, eles baseiam-se na medida de substâncias liberadas devido ao dano celular, como as enzimas celulares, que têm baixos valores séricos, ou análise de substâncias metabolizadoras ou produzidas pelo fígado, como a albumina, bilirrubina e os fatores da coagulação. Tá, gente? Então, aqui é como a gente vai observar um dano na célula hepática, dosando essas enzimas que estão presentes,
é dosando substâncias que são produzidas também pelo fígado. Então, a avaliação laboratorial, ela se divide em 3 eixos, que é da integridade do fígado, tá? Onde a gente vai dosar aqui algumas enzimas. Então, a avaliação laboratorial, ela se divide em 3 eixos, tá? A avaliação laboratorial da bioquímica da função hepática, ela se divide em 3 eixos, tá? Onde a gente pode avaliar a integridade do fígado, tá? Avaliar o funcionamento do fígado, dosando essas enzimas aqui, que é a aspartato aminotransferase, a alanina aminotransferase, a gama-glutamiltransferase e a fosfatase alcalina. A gente também pode avaliar a função hepática dosando as bilirrubinas, onde a gente vai estar avaliando a função secretora do fígado. E outra forma da gente avaliar a função a função hepática é avaliando a capacidade de síntese, tá? Dosando as proteínas totais, a albumina e o tempo de protrombina, tá? Tá, gente? Então, na avaliação laboratorial, tem esses 3 eixos para se avaliar. A integridade, onde você vai dosar essas diferentes enzimas, a função secretora, onde dosa as bilirrubinas, e a capacidade de síntese, onde você vai dosar as proteínas totais, a albumina e a proteína e o tempo de protrombina. Então, vamos só relembrar aqui da bilirrubina, tá? Então, vamos falar sobre a bilirrubina, que é a função secretora. Então, a bilirrubina ela é uma molécula tetrapirrólica linear que pode possuir 2 formas estruturais. A forma ZZ, que é a forma trans, que é considerada a forma insolúvel em água, e a forma EE, que é a forma cis, que é mais hidrossolúvel. Então, através da luz, você consegue transformar a forma trans em forma cis, tá? E essa bilirrubina ela é produzida a partir do catabolismo do grupamento M, ou seja, das hemoproteínas. Então, a bilirrubina é o principal metabolismo do M. Aproximadamente 250 a 350 miligramas de bilirrubina são produzidas diariamente em indivíduos adultos sadios, tá? Então, assim, quase toda a bilirrubina formada diariamente no adulto normal, 250 a 350 miligramas dia, é eliminada nas fezes, enquanto que uma pequena quantidade é excretada na urina. Teores elevados de bilirrubina na urina indicam a presença de hiperbilirrubinemia conjugada, tá? Então, a gente já viu que existem 2 formas de bilirrubina, né? Classificada de acordo com a solubilidade em água, que é a não conjugada ou indireta, que é insolúvel, que ela se apresenta em grandes concentrações quando você tem hemólise, ou seja, quando você tem destruição das hemácias. E também tem a conjugada, que é conhecida como direta solúvel, e que ela está presente quando você tem uma obstrução, quando você tem colestase, cirrose e hepatite, tá? Então, tu tem essa diferença aqui no padrão das bilirrubinas. Aqui é uma imagem para mostrar para vocês situações onde você tem um aumento nessa hiperbilirrubinemia, ou seja, quando você tem um aumento da bilirrubina. Então, você pode ter um aumento da bilirrubina durante a icterícia neonatal, tá? Que é a pigmentação amarelada da pele. O que é icterícia? É a pigmentação amarelada da pele, da mucosa e dos olhos do recém-nascido. Ocorre pelo excesso de bilirrubina indireta na corrente sanguínea,
que como resultado dá o quê? Ou seja, da destruição das hemácias, ou seja, da hemólise das hemácias. Então, gente, na icterícia do recém-nascido, você tem o aumento da bilirrubina indireta, tá? Isso se deve porque muitas vezes o recém-nascido ele ainda não tem o seu fígado com todas as funções, não tendo o seu fígado totalmente formado, com todas as funções plenas ali. Então, você acaba tendo baixa ou nenhuma atividade dessa enzima, tá? Que é a glicuroniltransferase, tá? Então, você acaba tendo um aumento da icterícia, você acaba tendo um aumento da bilirrubina indireta. Você também pode ter um aumento da bilirrubina direta aqui na colestase, tá? Que consiste em uma diminuição ou interrupção do fluxo biliar, tá? Ou seja, quando o fluxo da bile é obstruído, o pigmento da bilirrubina direta passa para a corrente sanguínea e se acumula, tá? Já ele não vai ser mais lançada lá no intestino para ser eliminada através das fezes. Ele acaba tomando outro caminho, caindo na corrente sanguínea. Então, tem um aumento da bilirrubina direta, tá? E quais são as situações onde podemos observar a hiperbilirrubinemia indireta e direta? Vamos ver quais são as situações. A bilirrubinemia indireta, ela pode estar aumentada na icterícia fisiológica do recém-nascido, como a gente acabou de ver. Então, é uma alteração causada pelo aumento da bilirrubina no sangue, tá? Da bilirrubina indireta, tá? Que consiste aí, gente, essa do fisiológico ou do recém-nascido, icterícia fisiológica do recém-nascido, ela consiste em pouca ou nenhuma atividade da UDPGT, tá? No fígado do feto, tá? Como eu falei para vocês, muitas vezes esse bebê, quando ele nasce, ele tem pouca atividade, ou seja, o fígado dele não está ainda totalmente, não está totalmente com todas as funções definidas para pegar essa bilirrubina indireta e transformá-la em direta para ela ser excretada, tá? E aí acontece dele ter a icterícia. A gente também tem a icterícia provocada, né, icterícia hemolítica. A icterícia hemolítica ela é causada pela destruição excessiva das hemácias circulantes e ela tem algumas causas, como, por exemplo, exposição a produtos químicos, reações hemolíticas, antígeno, anticorpo, tumores, a presença de fármacos, tá? Podem desencadear essa icterícia hemolítica, tá? Ela também, a icterícia hemolítica, gente, ela também pode ser causada quando a pessoa tem problema de compatibilidade lá no sistema ABO, tá? E aí também pode ter essa icterícia hemolítica. Outras situações onde você também vai ter um aumento da bilirrubina indireta, que é na síndrome de Kringler e Najjar. O que é essa síndrome, gente? Kringler e Najjar é uma desordem hereditária autossômica recessiva rara, tá? É uma doença rara, causada pela deficiência total ou parcial da UDP glicuroniltransferase, tá? Então, tu acaba tendo uma deficiência na enzima, tá? Na enzima que é responsável por fazer aquela conjugação com ácido glicurônico, tá? Com ácido glicurônico para tornar a bilirrubina de indireta, tornar ela direta, tá? Então, é uma desordem hereditária autossômica, recessiva e rara, causada pela deficiência total ou parcial da UDP glicuronil
glicorioniltransferase. E aí, outra coisa que é importante saber aqui nessa síndrome de Crigler e Najjar, que os pacientes que têm essa síndrome, né, geralmente eles não sobrevivem ao primeiro ano de vida, tá? Geralmente eles têm danos no sistema nervoso central, tá? Por conta dessa síndrome, tá? Também tem a síndrome de Gilbert. A síndrome de Gilbert é uma condição também hereditária, relativamente comum, caracterizada pela redução em 20 a 50% da UDP, glicoroniltransferase, ou por defeito no transporte de membrana. Então, aqui na Crigler e Najjar, gente, não confunda. Aqui é deficiência total ou parcial da enzima. Aqui na síndrome de Gilbert, tu tem uma redução da atividade da enzima, mas também tem um defeito no transporte da bilirrubina, tá? No transporte da bilirrubina através das membranas. Manifestação, ela ocorre durante a segunda a terceira década de vida e tem como sintomas fadiga, indisposição e dor abdominal, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês a síndrome de Gilbert, que ela está relacionada ao transporte, né? Ela está relacionada a uma deficiência no transporte e também um problema relacionado com a enzima, tá? Já a de Crigler e Najjar, ela está relacionada com a enzima, onde tu tem uma deficiência parcial ou total da enzima, tá? Da UDP glicoroniltransferase. Tá? Tá aqui só descrevendo que a gente já falou sobre essas duas síndromes, né, que afetam a bilirrubina indireta, tá? Agora vamos estudar o aumento da bilirrubina direta, tá? Hiperbilirrubinemia conjugada ou bilirrubina direta. Ela indica o comprometimento na captação, no armazenamento e na excreção da bilirrubina. Assim, tanto a bilirrubina conjugada como a não conjugada são retidas, aparecendo em variadas concentrações no soro, tá? Então, em que situações pode ter um aumento da bilirrubina conjugada, da bilirrubina direta? Em situações como, por exemplo, na hepatite, onde você tem uma inflamação do fígado causada por agentes infecciosos ou tóxicos como álcool ou antibióticos, caracterizada por icterícia, geralmente acompanhada de febre e outras manifestações sistêmicas. Você também pode ter aumento da bilirrubina direta na colestase, que a gente já viu, que é uma condição patológica onde há uma diminuição da capacidade do fígado secretar a bile, ou seja, há um entupimento, vamos dizer assim, e fica difícil de se excretar a bile, tá? E também em lesões hepatocelular tóxicas. E aqui, gente, é como é feita a determinação da bilirrubina, tá? Então, o paciente deve permanecer em jejum de 8 horas. A amostra deve ser soro, sem hemólise, tá? E aí, esse soro, como a gente viu, deve ser mantido no escuro, porque senão ele acaba transformando para a forma cis, tá? E existem alguns fatores que acabam interferindo nesse processo, tá? Causando resultados falsamente elevados, como a presença de ácidos ascórbicos, os antimaláricos, aspirinas, e resultados falsamente reduzidos no uso desses outros fármacos aqui, como os barbitúricos,
tetraciclinas, sulfonamidas, daí a importância de se relatar no atendimento, né, lá nos laboratórios de análises clínicas, o uso de fármacos. E aqui como é feita a dosagem da bilirrubina. Então, os métodos existentes determinam a fração que produz a cor com a reação de Vandenberg, tá? Então, utiliza-se muito essa determinação da bilirrubina utilizando essa reação de Vandenberg. Que em solução aquosa, você tem a dosagem da bilirrubina direta, enquanto que a fração que desenvolve a cor com álcool é chamada de bilirrubina indireta. Então, quando se utiliza a solução aquosa, você dosa a bilirrubina direta, e quando se utiliza o álcool, né, você dosa a bilirrubina indireta. A reação direta ocorre com a bilirrubina conjugada, solúvel em água. A reação indireta ocorre com a bilirrubina não conjugada, insolúvel em água, mas que se dissolve em álcool, para acoplar o reagente diazo. A bilirrubina total compreende a soma das frações conjugadas e não conjugadas. E aí a gente vai até aqui hoje. Aqui é só para mostrar para vocês as referências, né, dos valores de bilirrubina total, direta, indireta, e dos recém-nascidos, tá? Aqui, bilirrubina total de 1 dia, de 1 a 2 dias, de 3 a 5 dias, tá? Que conforme vai passando o tempo, vai tendo outros valores de referência aqui, tá?